Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo visto na última aula, certo? Mas antes, vamos recapitular tudo que a gente viu. Bom, nós vimos o que é um instrumento óptico, certo? Que é tudo aquilo que ajuda a visão. Nós vimos binóculo, telescópio e óculos. Vimos também o conceito, né, da imagem, que ela pode ser real quando elas podem ser projetadas, ou superficial, quando elas não podem ser projetadas. Vimos os espelhos, que podem ser lisos ou reflexivos. Vimos o fenômeno da reflexão nos espelhos, que pode ser difusa ou regular. Vimos o conceito de imagem virtual. Vimos o que é uma calota de espelho e o conceito de espelhos convexo e côncavo, certo? Lembrando que côncavo é um espelho que tem essa parte aqui e convexo essa parte aqui, ó. Côncavo e convexo, certo? E na aula de hoje, dando continuidade a esses conteúdos, nós vamos ver as características dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos, certo? Bom, vamos começar? Então eu tenho aqui, ó, uma tabelinha, certo? Onde eu vou colocar nessa tabela, aqui vão ser as características dos espelhos. Ó, certo? Então aqui desse lado, eu vou botar as características dos espelhos. E aqui as características dos espelhos convexos.
certo? Vamos ver uma por uma. Então, nos espelhos côncavos, eles são usados na maquiagem, por exemplo. Certo? Os espelhos de maquiagem, geralmente os espelhos de maquiagem eles são do tipo côncavo, certo? Bom, e os espelhos convexos, eles são usados muito na área da segurança, certo? São usados nos carros e lojas, certo? São exemplos de uso dos espelhos côncavos e convexos. Recapitulando, espelhos côncavos são usados na maquiagem, convexos são usados na área da segurança, em carros e em lojas, certo? E quais as características que esses espelhos possuem? Nos espelhos côncavos, a imagem ela vai poder ser maior ou menor, certo? Ou maior ou menor, dependendo do ângulo que ela se apresentar. Já nos espelhos convexos, elas sempre vão ser menores. Certo? Aqui, as imagens no espelho côncavo, elas podem ser direta ou invertidas. Já nos espelhos convexos, elas sempre são diretas. O que é uma imagem direta e uma imagem invertida? Vou explicar. Ó, numa imagem direta, eu tenho, por exemplo, e uma árvore. A imagem da árvore, quando ela for ser formada, ela pode ser formada de duas formas. Então, eu vou ter superfícies que vão formar a imagem de forma direta, certo? E eu vou ter espelhos, né, que vão formar a imagem de forma invertida. E qual a diferença entre as duas? Bom,
Na imagem direta, eu vou ter a real caracterização da árvore na forma como ela é, certo? Então, se ela está assim, a imagem de forma direta forma a imagem de forma assim, certo? Já de forma invertida, eu vou ter a imagem é assim, mas ela vai ser formada de cabeça para baixo. Nosso olho humano, sua imagem é formada de forma invertida, certo? Então, direta, a imagem normal, como ela é, assim, certo? E já invertida é a imagem de cabeça para baixo, certo? Então, a gente tem duas formas, forma A e forma B, das imagens serem colocadas em superfícies sólidas, certo? E reflexivas, que são os espelhos. Então, aqui, ó, nas imagens convexas, sempre direta, côncavos podem ser direta ou indireta. Elas ainda vão poder ser real ou virtual. Então, eu tenho aqui, ó, real ou virtual, nos côncavos e no convexo só virtual, certo? E outros exemplos aqui das imagens côncavas. Por exemplo, os dentistas, eles usam aqui essa imagem côncava, certo? Então, essa era a primeira parte da aula. Acabamos. Agora vamos ver a segunda parte da aula. Vamos falar sobre lentes. Certo? As lentes, elas existem em diversos locais. Eu posso ter lente no óculos, por exemplo. Eu posso ter lente no binóculo. Ou eu ainda posso ter lente no telescópio. São todas formas de lente, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre o olho humano e suas partes.
Eu tenho aqui, ó, duas imagens do olho humano. Quais as partes do olho humano aí? Quem lembra? Nós temos a retina, a fóvea e o nervo óptico. Nosso olho humano ele forma uma imagem invertida, desculpe. Nós temos ali uma lente chamada cristalino, uma lente aqui chamada córnea e uma lente aqui chamada íris. Ainda temos a pupila e os músculos ciliares. Aqui outra imagem ó, mais detalhada, com as três camadas do olho, esclerótica, carótida e retina, músculo lúteo, fóvea, nervo óptico, ponto cego do olho, humor vítreo, cristalino, ligamentos, né? São músculos. A íris, que é essa parte aqui, a pupila, que é esse buraquinho aqui, e a córnea, que é uma camada que reveste tudo, e o corpo ciliar, né? Que é o corpo onde os cílios eles estão, certo? A partir disso, nós vamos ver, de forma geral, como o olho funciona, certo? O cristalino, por exemplo, ele tem a capacidade de aproximar e distanciar as coisas. Você pode fazer esse exercício aí na casa de vocês. Por exemplo, se você olha para algo em geral, certo? Tem todo aqui o seu campo de visão. Você pode olhar só para uma coisa aí, próximo a você. Você não vai estar vendo a totalidade das outras coisas. Você vê apenas uma sombra das outras coisas. Aí falta alguma coisa e perceba, não olhe as coisas ao seu redor, certo? E aí você pode olhar para algo, depois olhar para algo e fazer esse teste aí com o seu próprio corpo, porque o cristalino ele vai focar só em algo, em uma área, e as outras áreas elas ficam desfocadas, certo? Então essa vai ser a função do cristalino. E a pupila também é muito importante porque ela vai controlar a luz que entra dentro do olho. De forma geral, a pupila, quando está um ambiente com muita luz, ela fica fechadinha. E quando está um ambiente com pouca luz, ela fica aberta, certo? É assim que funciona a pupila, que é essa parte aqui do olho que a gente consegue ver ele abrindo e fechando, certo? Então essas são as partes gerais do olho. Nós vamos ver agora algumas doenças, certo? Que podem afetar, deixa eu ver se o olho humano. Então nós temos aqui as partes do olho humano, certo? De forma resumida, que eu já falei para vocês, né? Ó, nós vamos falar um pouco sobre a miopia, hipermetropia e o astigmatismo, certo? Como é que funciona? Aqui nós temos a visão normal, você tem a imagem aqui e ela é formada aqui na retina, certo? Já na miopia nós podemos ter um globo ocular mais alongado, que vai fazer com que a imagem, ao invés de se formar aqui no cantinho da retina, certo? Ao invés dela se formar aqui, ela se forme antes. Ela se forme aqui, certo?
E aí quem tem miopia tem muito problema de ver as coisas de longe, certo? Miopia tem um problema aí ao ver as coisas de longe. Já a hipermetropia é o contrário. Ninguém pode ter no mesmo olho miopia e hipermetropia, certo? Ninguém pode. Você pode ter em um olho miopia e no outro hipermetropia, mas no mesmo olho é impossível. Ao invés de a luz se formar aqui, na retina, ela se forma depois do olho. Então, quem tem hipermetropia tem dificuldade de ver as coisas de perto, certo? Porque a imagem vai ser formada depois da retina. Quem tem astigmatismo tem um problema na córnea, certo? A córnea basicamente ela fica embaçada, então você não tem a totalidade da imagem aqui, ó, tá vendo? Assim, sendo formada. São os principais problemas, assim também como presbióspia, que é chamada de vista cansada. A presbiosmia é um problema aqui nos ligamentos, né? Ou músculos de cristalina, que não conseguem focar nas coisas de forma correta. E nós temos aqui, ó, a miopia, certa imagem formada longe, e aí devem ser resolvidas aí com lentes convergentes, vou falar já o que é lente convergente e o que é lente divergente. Temos a hipermetropia, que é resolvida com a lente aí divergente, certo? Para poder a imagem ser formada de uma forma correta. E o astigmatismo, que é um problema na córnea, ela é formada com a lente, ela é resolvida com a lente cilíndrica ou tórica, certo? Então, é isso, né? Só falta agora falar o que é lente convergente e divergente. Nós temos aqui novamente as lentes, que podem ser de dois tipos: convergentes ou divergentes, certo? Então, lentes convergentes e divergentes, certo? Ó, aqui nós temos uma lente divergente, certo? Por quê? Porque ela é divergente? Porque ela vai espalhar os raios luminosos em diferentes ângulos. Já a lente convergente não. Ela vai fazer com que os raios luminosos, que estão daqui para aqui, eles converjam, ou seja, eles foquem em um ponto só, certo? Mas existem vários outros tipos de lente. Dentro das divergentes, nós temos todo esse aspecto aqui, ó, das lentes divergentes, assim como nas lentes convergentes. Certo? E aqui nós temos os exemplos. As lentes convergentes, elas podem ser biconvexa, plano convexa ou côncava convexa, certo? Biconvexa, os dois lados são convexos. Plano convexo, só um lado é convexo. E côncavo convexo, quando ela vai ter duas partes, certo? A parte tanto a parte côncava, que é essa aqui, quanto a parte convexa, certo? Nas lentes divergentes podem ser lente bicôncava, os dois lados são côncavos. Plano côncavo, uma parte é do plano, outra é côncava. E convexo
côncava, essa parte aqui é convexa e a outra parte é côncava, certo? Então, a aula de hoje era isso, certo? Nós terminamos o capítulo sobre instrumentos ópticos. Falamos sobre o que é instrumento óptico, os espelhos, imagem virtual, espelhos lisos, reflexivos, os tipos de reflexão, côncavo, convexo, os tipos de lentes, certo? Que podem ser 3 exemplos, as lentes convergentes e divergentes. Falei também sobre os problemas aqui da vista, certo? Então, a aula de hoje foi isso. Obrigado e até a próxima.